E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael, eu sou aluno do quinto semestre do Direito da FMU e eu vou começar aqui esse canal para falar um pouco de direito. Não tenho a pretensão de falar como professor, afinal de contas estou no quinto semestre ainda, mas de ensaiar algumas ideias e falar sobre algumas coisas. E hoje eu escolhi o tema que para mim é uma das piores crises que o Brasil tem passado nos últimos tempos, que é a crise de representatividade. Bom, se você não é um empresário, se você não é pastor, um alguém do negócio da agricultura, provavelmente você não se sinta representado na Câmara Federal. Ora, esses três grupos, eles têm uma organização e poder econômico para colocar as pautas deles em vigência, para votar. O que acontece é que se imagina que nenhum deputado vai ser contra uma causa que seja favorável, por exemplo, à segurança pública. Se talvez a condição do policial não seja melhor no estado de onde nós somos, seja por causa do governo estadual. Afinal de contas, a Polícia Federal, por exemplo, ela, ela é defendida pela Câmara, por exemplo, foi por todos esses anos uma instituição fortalecida que ganhou autonomia por vários motivos. Bom, então os grupos econômicos eles têm essa condição de financiar que pelo menos um deputado vá lá e proponha uma alteração numa lei ou numa emenda constitucional, que é o que eu escolhi para falar especificamente nesse tema de proposta de emenda constitucional de iniciativa popular. Essa é uma discussão se é possível ou não é, que é travada entre juristas grandes mesmo. Tem um ponto de vista do Canutilho e do Pedro Lenza, que é o favorável que a população possa apresentar uma proposta de emenda, e também juristas respeitados como Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, que acredita, e a Mônica Mello também acreditam que não é possível uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular. A interpretação sistemática do professor Canutilho, ela vem do artigo 1º da Constituição, do parágrafo único, que diz: o artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí no parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Bom, se o poder constituinte escolheu para colocar no parágrafo único do primeiro artigo que todo poder emana do povo, porque o povo não poderia justamente alterar essa lei a qual refere-se ao poder que o povo detém. Eu escolhi esse título, crise de representatividade. Nós vivemos num momento que nós temos um presidente que ele não é reconhecido nem pelas pessoas que votaram na chapa e nem por boa parte das outras pessoas que não votaram também. Então, se ele tem esse poder que coube a ele de emendar a Constituição, por exemplo, por 20 anos, como é pretendido, porque o povo não teria, afinal, essa alternativa, né? Essa possibilidade de levar os seus interesses. Acontece que os requisitos são muito específicos, eles dificultam que o povo, que as pessoas se organizem e apresentem uma proposta de emenda, por exemplo, uma proposta de lei qualquer ou de emenda à Constituição, que é o que eu vou insistir aqui. O artigo 61 da Constituição, ele diz quais são os requisitos para que nós possamos, por exemplo, apresentar uma proposta de emenda constitucional. Vamos supor que aqui nesse vídeo a gente resolva apresentar uma proposta de emenda.
Bom, precisaria o artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projetos de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de cada eleitor, dos eleitores de cada um deles. Então fica muito difuso, muito difícil de reunir essas pessoas. Nessa esteira, eu adoto, com todo respeito ao professor Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, o pensamento de Pedro Lenza, de Canuttilho e hoje no momento do país, mais do que nunca, de que é possível sim uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular, especialmente uma proposta que, por exemplo, removesse essa parte de distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Seria uma ironia boa para o país, por exemplo, se uma proposta de iniciativa popular facilitasse novas propostas de iniciativa popular, já que só houveram 4. E aqui no livro do professor do Pedro Lenza, o meu é de 2010, é um tanto antigo. Apesar de eu estar no começo do curso, eu ganhei esse livro de uma pessoa que já fez. E na ADI 8251, que estava é o único caso de uma proposta de emenda constitucional que veio de iniciativa popular, e na época da edição desse livro ela ainda estava tramitando, e o relator parece que foi Lindbergh, e lá por 2003 parece que foi emendado. Não estou falando com certeza essa parte, confesso. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha conseguido passar esse ponto de vista e até a próxima.